A teologia é a lenha acumulada sobre o qual o Espírito Santo infunde o seu fogo para tornar a igreja viva e atuante. Uau, peraí, repete, Paulo, como é que é? A teologia? É a lenha acumulada na igreja sobre o qual o Espírito Santo derrama o seu fogo para reavivar, incendiar e revitalizar a igreja. Então, tudo que a gente pensa, reflete, a gente interioriza sobre Deus, sobre quem Deus é, o que Deus faz conforme nós temos nas Escrituras, é já um exercício teológico. Muito antes, quando você olha para a natureza e você tem a percepção de que aquilo que nós vemos foi criado por alguém, já é um exercício teológico que está no domínio da revelação geral. Mas especificamente para o crente, para nós, teologia é simplesmente você pensar sobre as coisas de Deus baseado naquilo que Deus nos revelou sobre si, que está contido nas Sagradas Escrituras. Então, qualquer forma de nós pensarmos teologia já é um exercício teológico. Então, como R.C. Sproul dizia, todos somos teólogos no sentido mais geral dessa palavra. É lógico que existe a teologia no âmbito mais acadêmico e mais profissional, onde os acadêmicos se debruçam sobre pontos mais profundos em termos textuais, sociológicos, filosóficos, daquilo que nós temos não somente das Escrituras, mas como as Escrituras foram pensadas ao longo de 2000 anos dentro do cristianismo e para além, se nós contarmos o judaísmo, mas para a pessoa normal, para cada um de nós, teologia é simplesmente o que nós fazemos diante do Senhor e o nosso pensar sobre Ele. Por isso que a necessidade, e a pergunta não é se nós fazemos ou não teologia. Todos nós fazemos teologia. A grande questão é se nós fazemos uma boa teologia ou uma teologia sem vergonha, uma teologia ruim. Então tem teologia que é ruim. Existe teologia que é ruim, infelizmente, onde muitas coisas mais humanas ganham proeminência em detrimento da palavra de Deus, né? As minhas opiniões, nesse tempo onde as mídias sociais exploram o que eu tenho a dizer, qual que é a minha percepção, às vezes a minha interpretação, a minha opinião sobre fatos, muitas vezes relacionados com a própria Bíblia e com a revelação de Deus, ganham mais importância do que aquilo que o próprio texto diz de forma clara. Então, eu posso simplesmente expressar minha opinião de forma errada, ou em muitos casos você manipula para chegar a fins que te beneficiam mais. Então existe um lado nefasto da teologia que também está relacionado com a nossa vida prática. Se a nossa vida não é transformada pela palavra de Deus, mesmo que nós estejamos pensando e raciocinando sobre a boa teologia, né? Sobre os aspectos da palavra de Deus em forma textual, se isso não reverbera no nosso coração, na verdade nós não estamos fazendo um bom exercício teológico diante de Deus. Você deu 2 ganchinhos para a gente aqui, né? 2 apontamentos já bem simples que eu queria grifar. Então você está dizendo para a gente que existem equívocos e vamos chamar de teologia ruim quando eu estou indo para o texto bíblico, estou lendo, mas não estou extraindo do texto ou do contexto o que de fato a Bíblia está querendo dizer para mim. Você está dizendo que esse é um ponto. Sim. Só que eu vou aproveitar o segundo gancho, que eu acho que ele... Não é que ele é mais importante, mas ele é mais ligado, talvez, ao que a gente tem vivido. A necessidade de usar a Bíblia, o texto bíblico, como reforço para o meu pensamento, para a minha argumentação. Na verdade, o texto, ele referenda ele enfatiza o que eu estou querendo dizer. Sim. Ou seja, na verdade, o que está dizendo sou eu, e não a Bíblia. E aí está chamando isso de teologia ruim. É uma teologia ruim porque é uma teologia egoísta, narcisista. E é uma teologia desonesta, porque você está usando um texto que não tem esse propósito de te engrandecer, de afagar o seu ego, justamente para isso. Você está usando um instrumento correto com um propósito errado. E muitas vezes nós vemos isso acontecer tanto na vida da igreja, quanto na vida fora da igreja, já nesse mundo digital, quando a teologia virou um produto a ser consumido. Então, a infinidade de mensagens que nós temos por
pastores mais variados possíveis, cursos, tudo isso virou um certo tipo de produto. E dentro da nossa sociedade, o que é e o que se transforma em produto tem que ser tem que ser comercializável, tem que ser vendável e tem que ter um preço. E muitas vezes, na tentativa de você agregar um valor que te reverta em benefícios, você acaba desvirtuando aquilo que de simples e de essencial nós temos na palavra de Deus. E isso acaba reverberando em crises dentro da vida individual da pessoa, também crises na igreja. Quantas vezes vídeos que foram publicados e que viralizaram caíram como bomba no contexto da igreja? Porque acaba se desqualificando o pastor, né? Que às vezes não tem uma boa oratória como aquele youtuber que tem lá as ideias que acabam sendo mais palatáveis ao seu gosto, mas que de alguma forma vão contra aquilo que a igreja, no contexto mais confessional, ela nos direciona aí. Então nós vivemos realmente num contexto complexo, onde a teologia ela pode ser muito bem usada para o bem, mas também pode ser um instrumento de destruir vidas. Isso é muito complicado, muito perigoso. Paulo, vamos para a saideira? Bora! Se você fosse fazer um post lá para o perfil do Revitalize, Inspirando Igrejas, falando sobre a importância da teologia ligado à vitalidade e à saúde da igreja, então, uma frase. Daria? Daria. O que você diria? A teologia é a lenha acumulada sobre o qual o Espírito Santo infunde o seu fogo para tornar a igreja viva e atuante. Uau, peraí, repete, Paulo, como é que é? A teologia é a lenha acumulada na igreja sobre o qual o Espírito Santo derrama o seu fogo para reavivar, incendiar e revitalizar a igreja.